Médicos estão estudando algo muito importante sobre o jejum em 2026. E talvez isso mude a forma como muitas pessoas enxergam o café da manhã, o jantar, a glicose, o colesterol, a pressão alta e até o envelhecimento. Durante anos, o jejum intermitente foi apresentado como uma solução quase mágica. Fique muitas horas sem comer, emagreça, baixe a glicose, reduza a barriga, melhore o colesterol e viva mais. Mas agora os estudos estão mostrando uma mensagem mais madura, mais séria e muito mais útil. O jejum pode ajudar algumas pessoas, mas não é milagre, não serve para todo mundo e pode até atrapalhar quando é feito do jeito errado. E é exatamente isso que você precisa entender antes de simplesmente pular o café da manhã ou ficar horas sem comer, achando que está protegendo sua saúde. O ponto que mais chama a atenção em 2026 é que os pesquisadores não estão olhando apenas para a pergunta "jejum emagrece?". Eles estão perguntando algo mais profundo. Em quem o jejum funciona? Em qual horário ele funciona melhor? O que acontece com a massa muscular? O que acontece com o coração? O que acontece com idosos, diabéticos, pessoas com pressão alta e pessoas que tomam remédio todos os dias? Porque uma coisa é uma pessoa jovem, saudável, com boa massa muscular e acompanhamento profissional fazer uma janela alimentar organizada. Outra coisa completamente diferente é um idoso de 70 anos, que toma remédio de pressão, usa remédio para diabetes, come pouca proteína, sente fraqueza nas pernas e decide ficar 16 horas sem comer porque viu alguém dizendo que jejum limpa o corpo. Esse é o perigo. O jejum não pode ser tratado como receita única. O corpo não é igual em todas as idades. Depois dos 50 e 60 anos, perder peso de qualquer jeito pode significar também perder músculo. E perder músculo nessa fase da vida não é detalhe. É perder força para levantar da cadeira, subir escada, caminhar com firmeza, evitar quedas e manter independência. Por isso, um dos grandes debates atuais sobre jejum é este. Será que a pessoa está perdendo gordura ou está perdendo músculo junto? Porque na balança tudo parece vitória. 2 quilos a menos, 3 quilos a menos, roupa mais larga. Mas se parte desse peso perdido vem de músculo, o preço pode aparecer depois. Pernas mais fracas, cansaço, queda de energia, metabolismo mais lento e maior risco de fragilidade. É por isso que muitos médicos estão olhando para o jejum com mais cautela. Não porque ele seja sempre ruim, mas porque ele precisa ser bem indicado. Estudos recentes sobre alimentação com restrição de horário mostram que ela pode ajudar algumas pessoas a reduzir peso, melhorar alguns marcadores metabólicos e organizar a rotina alimentar. Mas também mostram que os benefícios nem sempre são superiores a simplesmente comer menos calorias com qualidade. Em outras palavras, para muita gente, o jejum funciona não porque existe uma mágica nas horas sem comer, mas porque a pessoa reduz beliscos, doces à noite, lanches ultraprocessados e excesso de comida fora de hora. E isso é uma descoberta importante. Porque talvez o segredo não seja sofrer de fome. Talvez o segredo seja parar de comer o dia inteiro sem perceber. Pense em quantas pessoas começam o dia com pão, café adoçado e bolacha. Depois beliscam algo no meio da manhã. Almoçam rápido. À tarde comem bolo, biscoito, pão ou salgadinho. À noite, jantam tarde. Depois ainda comem alguma coisa vendo televisão. O corpo passa o dia inteiro recebendo calorias, açúcar, farinha, gordura, sal e estímulo. Nesse caso, reduzir a janela de alimentação pode ajudar porque corta o excesso. Mas isso não significa que a pessoa precisa fazer jejuns longos. Às vezes, apenas parar de comer depois do jantar, jantar mais cedo e evitar beliscos noturnos já muda muita coisa. E aqui entra um ponto que os médicos estão estudando cada vez mais. O horário em que você come pode importar. O corpo tem um relógio interno. De manhã e durante o dia, muitas pessoas metabolizam melhor a glicose. À noite,
o organismo tende a ficar menos eficiente para lidar com grandes refeições, principalmente refeições pesadas, cheias de carboidrato refinado, gordura e sal. Por isso, alguns pesquisadores se interessam por uma estratégia chamada alimentação com restrição de tempo mais cedo, ou seja, concentrar as refeições em uma janela que termina mais cedo, evitando comer muito tarde. Não é simplesmente pular o café e comer à noite. Em muitos casos, o oposto pode fazer mais sentido: comer melhor durante o dia e reduzir comida tarde da noite. Isso é muito importante para o público brasileiro, porque muita gente passa o dia comendo mal e depois faz a maior refeição à noite. Chega cansado, com fome, ansioso, come arroz, feijão, carne, pão, sobremesa, belisca mais tarde e dorme com o corpo ainda digerindo. No dia seguinte acorda pesado, com refluxo, glicose mais alta, pressão oscilando e pouca energia. Talvez para essa pessoa, o melhor jejum não seja ficar sem café da manhã. Talvez seja fechar a cozinha mais cedo. Mas atenção! Isso precisa ser adaptado à rotina, aos remédios e à saúde de cada um. Quem usa insulina ou remédios que podem causar hipoglicemia não deve fazer jejum sem orientação. Quem tem histórico de transtorno alimentar, fraqueza, baixo peso, doença renal, doença cardíaca, gestação, amamentação ou idade avançada com fragilidade também precisa de muito cuidado. Natural não significa seguro para todo mundo. E jejum não é apenas não comer. Jejum mexe com energia, glicose, pressão, medicamentos, sono, humor e massa muscular. Agora, uma das descobertas mais importantes dos últimos anos é que a qualidade da comida continua sendo decisiva. Você pode fazer 16 horas de jejum e, na janela alimentar, comer pão branco, fritura, doces, refrigerante zero, embutidos e pouca proteína de verdade. Nesse caso, o jejum vira apenas uma embalagem bonita para uma alimentação ruim. Por outro lado, uma pessoa pode não fazer jejum longo, mas comer comida de verdade, proteína suficiente, verduras, legumes, frutas, feijão, ovos, peixes, azeite, castanhas sem sal e jantar mais cedo. Essa pessoa pode ter resultados melhores e com menos risco. Então, a pergunta certa não é: jejum é bom ou ruim? A pergunta certa é: para quem? Por quanto tempo? Em qual horário? Com quais alimentos e com qual acompanhamento? É isso que os médicos estão tentando responder com mais precisão. E no próximo bloco, você vai entender os 3 pontos que mais preocupam os especialistas em 2026. O risco de perder músculo, o impacto no coração e o perigo de fazer jejum usando remédios para diabetes ou pressão sem orientação. Agora vamos falar dos 3 pontos que mais preocupam médicos e pesquisadores quando o assunto é jejum em 2026. O primeiro é a perda de massa muscular. Esse é um detalhe que muita gente ignora, principalmente depois dos 50 e 60 anos. Quando uma pessoa faz jejum e perde peso rápido, ela costuma comemorar olhando apenas para a balança. Mas a balança não mostra tudo. Ela não separa com clareza o que foi gordura, água ou músculo. E músculo, para uma pessoa mais velha, é uma verdadeira poupança de saúde. É o músculo que ajuda você a levantar da cadeira, subir escada, caminhar com firmeza, carregar compras, proteger as articulações e evitar quedas. Quando o jejum é feito sem proteína suficiente, sem exercício de força e sem orientação, existe risco de a pessoa comer pouco demais e perder músculo junto com gordura. E isso pode virar um problema sério. Imagine alguém que tinha excesso de peso, começa a jejuar, perde alguns quilos, mas também fica mais fraco, mais cansado, com pernas tremendo, dificuldade para levantar e menos disposição. No papel, parece que melhorou. Na vida real, a independência pode ter piorado. Por isso, uma das perguntas que os médicos estão fazendo é: o jejum está emagrecendo ou está enfraquecendo? Essa pergunta é especialmente importante para idosos, mulheres após a menopausa,
pessoas com pouca massa muscular, quem já sofreu quedas e quem come pouca proteína. Jejum não pode ser desculpa para passar o dia com café, pouca comida e depois fazer uma refeição pobre em nutrientes. Se a pessoa faz uma janela alimentar menor, ela precisa cuidar ainda mais da qualidade do que come. Precisa colocar proteína em quantidade adequada. Precisa incluir feijão, ovos, peixe, frango, iogurte natural, carnes magras ou outras fontes conforme sua realidade e sua saúde. Precisa comer verduras, legumes, frutas e alimentos de verdade. E, quando possível, precisa fazer exercícios de resistência, mesmo que simples, como sentar e levantar da cadeira, treino com elástico, musculação orientada ou fisioterapia. Porque o músculo não se mantém apenas com jejum. O músculo precisa de estímulo e alimento. O segundo ponto que preocupa os especialistas é o coração. Durante muito tempo, muita gente acreditou que qualquer tipo de jejum seria automaticamente bom para o coração porque poderia ajudar a emagrecer, melhorar glicose e reduzir alguns fatores de risco. Mas a ciência está ficando mais cuidadosa. Alguns estudos observacionais levantaram dúvidas sobre jejuns muito restritivos ou janelas alimentares muito curtas em certas populações. E aqui é importante entender. Estudo observacional não prova causa e efeito sozinho, mas acende uma luz amarela. Ele faz os médicos perguntarem: será que todo mundo se beneficia? Será que algumas pessoas podem ter risco maior? Será que quem faz jejum muito longo está compensando depois comendo pior? Será que essas pessoas já tinham doenças antes? Ou será que o problema não é o jejum em si, mas a forma como ele é feito? Por isso, em 2026, a conversa sobre jejum ficou mais séria. Não basta dizer, jejum faz bem para o coração. É preciso perguntar qual jejum, em qual pessoa e dentro de qual rotina. Para uma pessoa com obesidade, boa orientação, alimentação equilibrada e exercícios, uma janela alimentar organizada pode ajudar. Mas para alguém com arritmia, histórico de infarto, pressão descontrolada, tontura, uso de muitos remédios ou fragilidade, fazer jejum sem acompanhamento pode ser arriscado. O coração precisa de estabilidade, precisa de hidratação adequada, precisa de minerais, precisa de sono, precisa que os remédios sejam tomados corretamente. E quando uma pessoa passa muitas horas sem comer, bebe pouca água, toma café em excesso para segurar a fome e depois come muito à noite, isso pode bagunçar o corpo em vez de proteger. O terceiro ponto, talvez o mais perigoso, é o jejum em pessoas que usam remédios para diabetes ou pressão alta. Quem usa insulina ou certos medicamentos para baixar a glicose pode ter hipoglicemia se ficar muitas horas sem comer. Hipoglicemia é quando o açúcar no sangue cai demais, podendo causar suor frio, tremor, fraqueza, confusão, tontura, palpitação e até desmaio. Para um idoso, isso pode terminar em queda. E queda em idoso não é pouca coisa. Pode causar fratura, internação, perda de mobilidade e medo de andar. Já quem toma remédio para pressão precisa ter cuidado porque o jejum pode mudar a rotina de água, sal, café, alimentação e horários. Algumas pessoas sentem tontura ao levantar, fraqueza ou pressão baixa quando ficam muitas horas sem comer, especialmente se também estão desidratadas. Outras compensam a fome com café demais, o que pode acelerar o coração e atrapalhar o sono. Por isso, se você toma remédio todos os dias, principalmente para diabetes, pressão, coração, rins ou tireoide, não comece jejum por conta própria. Converse com seu médico. Leve sua rotina. Diga que horas acorda, que horas toma remédio, quando sente fome, se tem tontura, se mede glicose, se mede pressão, se já caiu, se mora sozinho. Esse tipo de informação muda tudo. Agora, depois de tantos alertas, talvez você esteja pensando: então, o jejum é ruim? Não é essa a mensagem. O jejum pode ser útil para algumas pessoas quando é bem planejado.
O problema é vender jejum como solução universal. Em muitos casos, a forma mais segura de começar não é fazer 16, 18 ou 20 horas sem comer. É fazer algo mais simples. Jantar mais cedo, parar de beliscar à noite, reduzir doces depois do jantar, evitar comer em frente à televisão e dar ao corpo um intervalo natural entre a última refeição e o café da manhã. Para muita gente, isso já é uma grande mudança. E no próximo bloco, você vai entender quais tipos de jejum os médicos estão observando com mais interesse. Por que o jejum noturno leve pode ser mais seguro para muitas pessoas? E como evitar o erro de transformar poucas horas de alimentação em uma janela de exageros. Agora vamos entender quais formas de jejum os médicos estão observando com mais interesse. E por que, para muitas pessoas, o caminho mais seguro não é começar com jejuns longos, difíceis e radicais. Quando se fala em jejum intermitente, muita gente pensa logo no famoso 16/8, ou seja, ficar 16 horas sem comer e concentrar todas as refeições em uma janela de 8 horas. Outros falam em 18/6, 20/4, comer apenas uma vez ao dia, ou passar um dia inteiro sem comer. Mas atenção, quanto mais restrito fica o jejum, maior precisa ser o cuidado. Não é porque uma estratégia viralizou na internet que ela é a melhor para o seu corpo. Em 2026, muitos médicos estão olhando com mais atenção para uma ideia mais simples e talvez mais realista. Reduzir o tempo de alimentação sem prejudicar proteína, nutrientes, sono e rotina de remédios. Em outras palavras, em vez de perguntar quanto tempo eu consigo ficar sem comer, a pergunta deveria ser: como eu posso organizar minha alimentação para comer melhor, parar de beliscar e não enfraquecer meu corpo? Para muita gente, principalmente depois dos 50 e 60 anos, uma estratégia mais segura pode ser o jejum noturno leve. Isso significa jantar mais cedo, evitar beliscos depois do jantar e deixar o corpo passar a noite sem receber comida o tempo todo. Por exemplo, a pessoa janta às 7 da noite e só volta a comer no café da manhã, às 7 da manhã. Isso já dá cerca de 12 horas de intervalo, sem precisar sofrer, sem pular refeições importantes e sem passar o dia inteiro com fome. Parece pouco para quem está acostumado a ouvir promessas de jejuns longos, mas pode ser muito poderoso para quem tinha o hábito de comer até tarde, beliscar vendo televisão, tomar leite com açúcar antes de dormir, comer pão, biscoito, bolo ou doce à noite. Muitas vezes, o problema não é o café da manhã. O problema é a comida que continua entrando depois do jantar. É aquela bolachinha às 10 da noite. É o pedaço de pão depois da novela. É o doce para matar a vontade. É o salgadinho enquanto assiste televisão. É o refrigerante zero junto com belisco salgado. É o corpo que nunca descansa da digestão. Quando a pessoa simplesmente fecha a cozinha mais cedo, já pode melhorar muito a rotina. Pode dormir com menos peso no estômago, reduzir refluxo, acordar com mais leveza, controlar melhor os beliscos e diminuir calorias sem precisar fazer uma dieta impossível. Outro tipo de estratégia estudada é a alimentação com restrição de tempo mais cedo, quando a maior parte da comida fica concentrada nas horas mais claras do dia e não tarde da noite. Isso faz sentido porque o corpo tem um relógio biológico. A digestão, a glicose, os hormônios e a energia não funcionam exatamente da mesma forma às 8 da manhã e às 10 da noite. Para muitas pessoas, comer muito tarde, principalmente comida pesada, pode piorar sono, refluxo, glicose e sensação de inchaço. Por isso, alguns especialistas defendem que, se a pessoa vai reduzir a janela alimentar, talvez seja melhor comer mais cedo e parar mais cedo, em vez de pular o café da manhã e concentrar tudo à noite. Mas isso precisa ser individualizado. Tem gente que não sente fome de manhã. Tem gente que trabalha cedo. Tem gente que toma remédio que precisa de alimento. Tem gente que treina em determinado horário. Tem gente que mora sozinha e come quando consegue. Por isso, o plano precisa caber na vida real. Agora,
O grande erro de quem faz jejum é achar que pode comer qualquer coisa dentro da janela alimentar. A pessoa fica 16 horas sem comer e depois abre a janela com pão branco, mortadela, queijo processado, bolo, café adoçado, fritura, refrigerante zero e pouca proteína de verdade. Depois almoça rápido, come doce e fecha a janela com uma refeição pesada. Isso não é estratégia de saúde. Isso é apenas concentrar uma alimentação ruim em menos horas. O jejum não conserta comida de baixa qualidade. Se a janela alimentar vira uma janela de exagero, o corpo continua sofrendo. Para o jejum fazer sentido, a comida precisa ter qualidade. Uma boa refeição deve ter proteína, fibras, verduras, legumes, alguma fonte de carboidrato de boa qualidade quando necessário, gorduras boas e água. O prato brasileiro pode ser excelente quando é bem montado. Arroz em quantidade equilibrada, feijão, ovo ou peixe ou frango, salada, legumes cozidos, azeite e fruta. Isso é muito mais poderoso do que passar fome e depois comer produtos ultraprocessados. Outro cuidado é não deixar a proteína para depois. Quem faz jejum e com só 2 refeições por dia precisa prestar ainda mais atenção na proteína, porque o músculo precisa de estímulos ao longo do dia. Para idosos, isso é muito importante. Se a pessoa come pouco e ainda reduz a janela alimentar, pode não bater a quantidade necessária de proteína. E aí vem fraqueza, perda muscular, queda de energia e dificuldade para manter a massa magra. Por isso, se alguém acima dos 60 quer tentar algum tipo de jejum, precisa conversar com um profissional e avaliar se está comendo proteína suficiente. Não adianta emagrecer e ficar fraco. Emagrecimento saudável deve preservar força. Agora existe uma forma simples de aplicar essa ideia sem radicalismo. Pare de comer por impulso à noite. Depois do jantar, escove os dentes, organize a cozinha, prepare uma garrafa de água para o dia seguinte e crie um ritual de fechamento. O corpo entende sinais. Se toda noite você belisca no sofá, o cérebro aprende que sofá é hora de comida. Se toda noite você fecha a cozinha, toma um chá natural sem açúcar e desacelera, o cérebro também aprende. No começo pode ser difícil, porque muito belisco noturno não é fome real. É cansaço, ansiedade, solidão, hábito ou recompensa depois de um dia pesado. Mas quando você identifica o motivo, fica mais fácil trocar. Às vezes, o que a pessoa precisava não era comida, era descanso, era banho morno, era conversar com alguém, era dormir mais cedo, era desligar a televisão, era reduzir preocupação. E isso também faz parte da saúde metabólica. Então, o que os médicos estão estudando em 2026 não é apenas ficar sem comer. É o conjunto: horário das refeições, qualidade da comida, preservação de músculo, segurança para quem usa remédios, efeito no sono, impacto no coração e adesão a longo prazo. Porque uma estratégia só funciona se a pessoa consegue manter sem se machucar. E para muita gente, o primeiro passo não precisa ser jejum de 16 horas. Pode ser simplesmente jantar mais cedo, não beliscar depois, beber água, comer mais proteína no café da manhã e reduzir ultraprocessados. No próximo bloco, vamos fechar com um plano seguro para quem quer conversar com o médico sobre jejum. Quais perguntas fazer antes de começar e quais sinais mostram que o jejum não está fazendo bem para o seu corpo. Agora vamos fechar com um plano seguro para quem ouviu falar de jejum, ficou curioso, mas não quer colocar a saúde em risco. A primeira regra é simples. Se você toma remédio para diabetes, pressão alta, coração, rins, tireoide, se tem mais de 60 anos, se já teve queda, tontura, desmaio, fraqueza intensa, baixo peso, cirurgia recente ou qualquer doença crônica importante, converse com seu médico antes de começar. Jejum não é apenas pular refeição. Jejum muda horários, energia, hidratação, glicose, pressão e até a forma como você toma seus remédios. A segunda regra é: não comece pelo radical.
Não precisa começar com 16, 18 ou 20 horas sem comer. Para muitas pessoas, o melhor início é apenas parar de beliscar depois do jantar. Jantar em um horário razoável, evitar comida pesada tarde da noite e voltar a comer no café da manhã já pode criar um intervalo natural de 10 a 12 horas. Isso é mais seguro, mais fácil e mais sustentável para muita gente. A terceira regra é proteger seus músculos. Se você vai reduzir a janela alimentar, não reduza nutrientes. Coloque proteína nas refeições. Ovos, peixes, frango, carnes magras, iogurte natural, feijão, lentilha, grão de bico e outras fontes podem ajudar, conforme sua saúde permite. Depois dos 50 e 60 anos, músculo é independência. Não adianta perder peso e perder força junto. A quarta regra é observar a hidratação. Muitas pessoas confundem jejum com passar horas sem beber água. Isso é um erro. Água, quando não há restrição médica, continua sendo importante. Desidratação pode causar dor de cabeça, tontura, fraqueza, prisão de ventre e piora da disposição. E para quem usa diurético ou tem problema renal ou cardíaco, a orientação precisa ser individual. A quinta regra é cuidar do que entra na janela alimentar. Não use o jejum como desculpa para comer qualquer coisa depois. Se você passa horas sem comer e depois abre a janela com pão branco, doce, fritura, embutido, refrigerante zero e pouca proteína, o corpo continua recebendo uma alimentação ruim. A janela alimentar precisa ter comida de verdade, arroz e feijão em equilíbrio, ovos, peixe, frango, verduras, legumes, frutas, azeite, castanhas sem sal quando possível e água. A sexta regra é medir sinais, não apenas peso. Antes de pensar que o jejum está funcionando, observe. Minha energia melhorou ou piorou? Minhas pernas estão mais fortes ou mais fracas? Meu sono melhorou? Minha pressão ficou estável? Minha glicose caiu demais? Estou com tontura? Estou irritado? Estou comendo compulsivamente depois? Estou perdendo força? Essas respostas importam mais do que a balança sozinha. Se o jejum te deixa fraco, tonto, ansioso, com compulsão, com sono ruim ou com medo de comer, ele não está sendo uma boa estratégia. A sétima regra é fazer as perguntas certas ao médico. Pergunte: com meus remédios, eu posso fazer jejum? Qual é o horário mais seguro para mim? Posso pular café da manhã ou isso atrapalha meus medicamentos? Tenho risco de hipoglicemia? Minha pressão pode cair demais? Como devo monitorar glicose e pressão? Minha alimentação tem proteína suficiente? Preciso de avaliação nutricional? Essas perguntas transformam o jejum de modinha em decisão consciente. Agora, qual é a grande mensagem dos estudos sobre jejum em 2026? A mensagem é que jejum não é milagre e não é vilão para todo mundo. Ele é uma ferramenta. E ferramenta depende de quem usa, como usa e com qual objetivo. Para algumas pessoas, organizar horários, jantar mais cedo e reduzir beliscos pode ajudar muito. Para outras, especialmente quem usa remédios, tem fragilidade, diabetes, histórico de queda ou pouca massa muscular, o jejum pode trazer riscos se for feito sem acompanhamento. O que não muda é o básico: comida de verdade, proteína adequada, sono, movimento, hidratação e rotina. Talvez você não precise de um jejum extremo. Talvez precise apenas parar de comer tarde da noite, reduzir ultraprocessados, cuidar do prato e respeitar o seu corpo. Porque saúde não é sofrer mais. Saúde é entender melhor. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que quer fazer jejum porque viu na internet, mas ainda não sabe se é seguro. E me conte nos comentários: você já tentou jejum? Sentiu mais energia ou mais fraqueza? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem. E se você quer aprender mais sobre pressão alta, colesterol, diabetes, emagrecimento e saúde depois dos 50 com equilíbrio e sem promessas milagrosas,
Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos.